Olá, hoje nós vamos falar sobre mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5, e é Jesus quem fala, esse versículo. Senhor de si mesmo. Queridos, este é um estágio evolutivo para aqueles que conseguiu superar os impulsos agressivos que caracterizam aqueles que se encontram distantes ainda no caminho que leva até o Pai Celestial. A violência é um clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade, né? Quando desistimos da rudeza, paramos de dizer aquela coisa que a gente costuma falar: corre aqui, ó, sangue e não água nas minhas veias. Lembra? Já falaram isso? Ou alguém já falou isso para você? Como se fosse assim um grande orgulho, né? Não corre água e sim sangue, né? Pois é, mas a partir do momento que nós tomamos um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral, essas coisas vão passando, né? Vão sendo deixadas para trás. E há uma diferença fundamental, gente, entre possuir e ser possuído, né? Há duas batalhas que havemos de vencer: a externa e a pior delas, a interna. A mais difícil é essa última, a interna. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão, eles possuirão a terra, nos diz o nosso mestre Jesus, né? E Mateus contou isso no capítulo 5, versículo 5. O Sermão da Montanha é o primeiro de uma série de 5 discursos sobre a vida cristã, tanto presente como também no futuro. Jesus, ele não veio, gente, trazer uma religião, né? Ele nasceu, ele viveu e ele morreu judeu, né? Ele veio nos mostrar como nós poderíamos viver as leis de Deus de uma forma que pudéssemos evoluir mais rápido, né? Veio exemplificar as leis de Deus. Amados, não somos nós que tornamos Deus o Senhor das nossas vidas, porque Ele já é, né? E não haverá nenhuma mudança, estejamos ou não vivendo sabendo disto, né? Jesus, ele veio banir a violência do nosso planeta. Ele veio nos esclarecer a lei da fraternidade universal. Pois é, criaturas mansas ao longo da história humana já existiam antes mesmo do nosso Senhor Jesus nos trazer a boa nova, né, como é chamado o Evangelho. Todavia, a mansidão evangélica é coisa bem diferente, né? O fato de mantermos a nossa cara de, como a gente fala, né, cara de paisagem, de samambaia, de parede diante de uma situação, né, mas por dentro fervilhar o sangue nas veias, não nos faz mansos, nos faz adoecer, né? O pensar, o sentir inadequado desencadeia dentro de nós inúmeras reações bioquímicas que, com o tempo, gente, destrói a nossa saúde do corpo físico, depois de destruir a mental, né? A mansidão evangélica expressa o mais alto equilíbrio, o mais puro bom senso, né? A brandura traz para o coração uma tranquilidade imperturbável. Um dos traços característicos de Jesus é exatamente isso, a sua imperturbável serenidade de espírito, né? Quando gravemente injuriado, Jesus não se exalta. Quando foi atraiçoado por Judas, o que Jesus disse a ele? Amigo, a que vieste? Quando esbofeteado perante o tribunal, ele faz ao seu ofensor uma pergunta que revela absolutamente calma e serenidade de alma. Ele oferece a outra face, ou seja, o outro lado, a não violência,
O não revide, ele oferece o perdão. Uma outra forma de agir, percebe? Só quando conhecermos o nosso verdadeiro eu, sem máscaras, e sabermos que nenhum fator externo nos vai poder fazer infeliz, é que nós vamos poder ter forças suficientes para guardar esse sereno equilíbrio do espírito. Nesse livro aqui, O Caminho da Felicidade, né, do Humberto Roder, do curso de Filosofia da Vida, no capítulo que fala sobre ser senhor dos teus nervos, na página 102, ele conta uma história muito interessante, que eu vou deixar para vocês, depois eu vou gravar numa outra, senão vai ficar muito longo. Mas é interessante como ele fala. E depois ele conclui exatamente isso, que o mal que os outros me fazem ou parecem fazer, não me faz mal, porque não me torna mal, ou seja, não me torna uma má pessoa. Somente o mal que eu faço ou pretendo fazer aos outros, né? Até mesmo no pensar ou no sentir. Veja bem, talvez você não chega, como se diz por aí, às vias de fato, né? Ou seja, executar o ato, dar um soco, agredir a pessoa fisicamente. Mas você pensa e sente, né? Sente raiva. Se eu pudesse dar um soco naquela pessoa, né? Só esses pensamentos e sentimentos, você já está fazendo mal à pessoa, mas está fazendo mal a você mesmo. Porque este é que me faz mal. Porque bioquimicamente eu mudo o meu organismo, né? Porque através desse pensamento, desse sentimento, eu já me desequilibrei, né? Então já fiz mal a mim mesmo, né? Então este é que me faz mal porque me faz mal, me faz uma má pessoa, né? O mal pensar e sentir já fez um mal real em mim mesma, né? Então, procurem ver, né, Humberto Roder, Um Caminho da Felicidade. O nosso verdadeiro eu se acha em local fora do alcance de qualquer agressão, ofensa ou vulneração de fora. O meu eu só pode ser ofendido por mim mesma. E Jesus sabia disso, né? Por isso que a mansidão evangélica expressa o mais alto equilíbrio. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o nosso Mestre Jesus. Jesus nos exemplificou que ninguém pode ofender o eu, somente o que é meu, o meu corpo, as minhas coisas, né, materiais, minhas coisas materiais. Porém, a quem pertence essas propriedades? A Deus. Não pertence a mim. O nosso corpo, nem o nosso corpo é nosso, volta de volta para a terra, né? Então, as pessoas podem agredir ao que é meu, mas não a mim, eu, né? Sim, o que é meu. E mesmo assim, essas coisas nem são minhas. Eu sou usufrutuário dessas coisas. Elas pertencem a Deus. O nosso Divino Mestre desceu lá do seu altiplano da espiritualidade maior. Dizem que ele levou 1000 anos do calendário da Terra para preparar um corpo que fosse visível aos olhos humanos, sofreu aí o peso da redução cósmica de todos os seus valores íntimos mais profundos e abriu os braços a todos nós, o seu rebanho de amor. E ele disse: a paz seja convosco. Custou, gente, milhares de anos dos que conta aqui na Terra para pisar no chão áspero do mundo que habitamos, nos diz no livro Cristos, né? É lindo o capítulo Cristo Mansidão. É muito bonito do livro O Cristos, né? Ele veio trazer uma força extraordinária para viver e viver bem. Ele veio mostrar a diferença entre possuir e ser possuído, né? A mansidão nos capacita a conquistar a segurança que nós desejamos, a consciência tranquila e com ela a luz no nosso coração. Queridos, iniciemos todos já a enriquecer a nossa alma de experiências, entendendo que o ontem e o amanhã pertence a quem? A Deus. Que só podemos mudar e controlar o hoje, o agora, controlando a própria maneira de agir e a própria maneira de
pensar. Os mansos e humildes de coração possuíram a terra, nos fala Jesus, né? Porque se elevam na hierarquia espiritual e passamos a ser amigos invisíveis do progresso, conduzindo os passos dos nossos irmãos ao amor do Pai. Somos todos filhos de Deus, a lei do amor e da caridade já reflete sobre nós e compartilhamos assim com os outros a luz do entendimento que, para sintonizarmos com a fonte de vida, que é o nosso Pai, que é Deus, necessário é que busquemos diariamente não desviar os nossos olhos do Pai. Em tudo que nós fizermos, no esforço de realização íntima, obtemos sempre, amigos, pela mansidão. E que vocês tenham uma excelente semana, que essa reflexão tenha sido muito proveitosa para vocês, como foi para mim também. Abraços fraternos. Que assim seja, graças a Deus.